gente colocar uma meta, chegar naquele objetivo desejado, colocá-la em prática e, de fato, conseguir conquistar o que a gente colocou lá. É hoje que nós vamos falar sobre isso. Eu quero ver quem está aí, dá um oizinho aí para mim. Quem está aí junto comigo essa tarde? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui. Vamos lá, vamos começar. Gente, olha só, recebi vários feedbacks da última live, de gente que colocou, realmente tomou decisões, que fez a sua meta, e hoje nós vamos estar checando se essa meta que ela foi feita, de fato, ela é uma meta realizável, que ela sai do papel, e eu preparei um conteúdo especial aqui para quem está comigo. Então, se você quiser compartilhar essa live, se você achar que tem alguém que precisa entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai dando um passo a passo. Até agora nós estamos falando sobre o quê? Sobre os nossos sonhos, sobre tirar eles do papel e como fazer isso de uma forma cognitiva e emocional. E agora eu estou trabalhando mais com vocês, estou falando mais da parte cognitiva, mas eu vou trazer logo em seguida, talvez numa próxima live, a parte emocional que faz a gente realizar tudo isso que a gente coloca no papel ou não faz a gente realizar. Então eu quero falar contigo hoje um pouquinho mais sobre o quê? Sobre essas metas. Quais são esses erros? Será que a gente comete erros? Que erro seria esse? Eu quero te pedir para pegar um papel e uma caneta e anotar o que nós vamos falar aqui. Porque se você colocar em prática o que a gente vai falar aqui, você com certeza tem uma probabilidade muito grande de realizar suas metas. Então, assim, pega lá um papel, uma caneta e anota. Depois, no final, eu vou entregar, sim, de novo, um conteúdo, um resumo sobre o que a gente vai estar falando aqui. Mas tem coisas que eu apenas vou falar e talvez, se você anotar, vai ficar mais claro quando eu te entregar o resumo, tá? Porque tem coisa que eu falo aqui que não vai estar no resumo. Ok? Então, vamos lá. Por que algumas metas nunca saem do papel? Será que você já se perguntou isso? Talvez você nem faça as metas porque se pergunta muito isso. Poxa, eu faço, mas não sai do papel. Ah, eu já fiz, mas não deu certo. O que eu faço de fato que não dá certo ou o que eu deixo de fazer? Então, eu quero perguntar, você já começou uma meta e desistiu no meio do caminho? Quem sabe você é essa pessoa que está aí me ouvindo e você já começou e já desistiu no meio do caminho. E você não viu ela realizada. Quem sabe você é essa pessoa que, de fato, pensa que elas vão sair do papel, que vão ficar só no papel. Então, eu quero trazer hoje para você algumas consciências. Eu quero que você anote aí, de cara, os 7 erros que a gente mais comete de forma inconsciente ou consciente, tá? Porque alguns a gente comete de forma inconsciente. Então, vamos lá. Primeiro, quando você faz a meta vaga, uma meta muito vaga e sem clareza, essa meta, anota aí, são os erros que a gente comete, tá? Depois eu vou trazer para você exemplos, se der tempo aqui, de uma meta vaga e sem clareza, e vou trazer para você exemplos de como ajustar isso, ok? Então vamos lá. Primeiro, anota aí, metas vagas ou sem clareza. Depois, segundo, falta de prazos definidos. Terceiro, tá anotando? Quem tá anotando aí? Ó, aqui o Reniel, já tô com papel e caneta na mão. A Thalia, oi Thalia, papel e caneta, ótimo. Gente, olha só, quem tá assistindo essa live depois, faz aí um print dessa tela, posta lá nos stories lá e me marca, por favor. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está comigo. Olha só, anota aí. Então, vamos lá. Primeiro, metas vagas ou sem clareza. Segundo, falta de prazos definidos. O que é prazo definido, Ana? É a data. Tem que colocar, sim, uma data. Depois, não alinhar a meta com os próprios valores. Quando você não alinha a sua meta com os seus valores. Ana, mas quais são os meus valores? Será que eu conheço os meus valores? Você precisa conhecer os seus valores, se você ainda não conhece. Então, você precisa alinhar a sua meta com os seus valores. E eu vou te explicar depois o porquê e como isso faz diferença na vida da gente. Ok? Depois, querer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, existem metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, não dá para abraçar o mundo, fazer as coisas ao mesmo tempo. Existe um passo a passo, existem algumas características que a gente precisa cumprir nesse caminho. Depois, não planejar as ações. Você precisa, sim, planejar as suas ações. Não basta eu ter uma meta, mas o que eu vou fazer para conseguir chegar lá?
o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso estudar, o que de fato eu preciso fazer para alcançar. Então você precisa também ter essa consciência. Depois, anota aí agora, o quinto agora, o quarto. É o quarto ou o quinto? Vamos lá. Eu vou refazer de novo com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, metas vagas ou sem clareza. Segundo, falta de prazos definidos. Terceiro, não alinhar a meta com os próprios valores. Quarto, querer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Quinto, não planejar as tuas ações práticas. Sexto, desistir diante dos obstáculos. Oh, meu Deus, como tem gente que desiste diante de uma coisinha pequenininha. Entendeu? Já bate aqueles gatilhos, não vai dar certo, não vou conseguir, mas nem persiste um pouquinho. E o sétimo, comparar-se com os outros. Ficar olhando para a meta do outro, para a vida do outro. Não adianta, gente. Você é único, você é um só. Você não tem que se comparar com o outro. Você pode aprender com o outro, mas não é se comparar. Tá bom? Então, para cada erro, eu vou apresentar agora uma solução. Eu vou trazer o erro e a solução, ok? Quem está aí comigo, me dá um joinha aí, me dá um oi aí, compartilha aí comigo. A Mary está ali, ó. Boa tarde, Mary. A Karina. Isso, Karina. Que bom que tu está aprendendo, Karina. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês? Nós já temos os 7 erros, os 7 principais, tá? Esses erros, eles são o quê? Cognitivos. O erro mais emocional que tem aqui seria o último, que é esse erro da comparação. E aí nós vamos aprofundar depois esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. E se você quiser, né, compartilhe essa live aí com quem merece viver os seus sonhos. Aquela pessoa que você acha que ainda sonha, ou aquela que não sonha mais, mas aquelas tem umas que sonham e não sabem como fazer para realizar. Né? Eles sonham só na nuvem, mas não faz o download, como eu brinco aqui às vezes. Tá bom? E é uma verdade. Então, vamos lá. Nós vamos aprender como evitar a fazer esses erros. Olha só, por que, Ana, que eu estou trazendo os erros? Porque a gente precisa ter consciência de onde nós estamos errando para poder corrigir. Sem essa consciência, nós não vamos corrigir. Como é que eu vou falar de uma meta que eu quero realizar se eu não sei nem onde é que eu estou errando? Então, essa consciência vai fazer você chegar onde você quer. Lembra que a gente precisa entender o nosso estado atual e depois entender o nosso estado desejado? E quando nós conseguimos fazer isso, nós de fato conseguimos traçar um plano de ação e eliminar os impedimentos que vão aparecer. Porque os impedimentos, gente, eles só aparecem no movimento. Quando você está se movimentando, aparecem os impedimentos. Já parou para pensar que às vezes a gente diz assim, não, isso aí eu estou curado. Isso aí agora, Deus, já resolvi. E quando a circunstância vem de novo, você percebe que está vivendo o mesmo ciclo? É porque, de fato, no movimento aparece aquilo que te impede. Tá bom? Então, vamos lá. Nós já vimos aqui os 7 maiores erros. Então, vamos para o primeiro erro, gente. Metas vagas ou sem clareza. Vamos supor, a pessoa vai ali e faz uma meta. Quero ganhar mais dinheiro. É uma meta? Alguns é. Só que essa meta, ela não é realizável. Por que ela não é realizável? Porque ela não está clara, ela precisa estar clara. Então, por exemplo, uma solução específica e bem mensurável. Quero ganhar 5 mil por mês até junho de 2025. Realizando 10 atendimentos por semana. Não sei, né? Se você... eu não sei qual é o nicho de mercado, mas eu estou te dando um exemplo, eu com os meus atendimentos. Então, vamos lá. Essa meta ficou clara? Por exemplo, quero ganhar 5 mil por mês, estou falando, ela está muito clara. Até junho de 2025, realizando 10 atendimentos. Você consegue visualizar você fazendo isso? Ana, né? Aqui pode ser o quê? Pode ser uma cabeleireira, pode ser aqui uma manicure, pode ser, sei lá, tu tem uma loja, vendas, produtos, eu não sei, mas vai estar claro o quanto você quer ganhar por mês até 2025, até junho de 2025, então já está a data, entendeu? Até junho de 2025. O que está considerando aqui? Que seria até o dia 30 ou 31, ok? Tá tudo bem, mas tem um prazo definido na sua mente. E realizando quantos atendimentos? 10 atendimentos por semana. Isso daqui é a meta clara.
O plano de ação, como você vai fazer isso, nós vamos ver na próxima live, tá bom? Na próxima live eu vou falar um pouco sobre o plano de ação. Mas agora eu ainda quero falar de como fazer essa meta de uma forma que ela se realize cognitivamente e emocionalmente, ok? Vamos para o segundo item agora. Vamos lá. A falta de prazos definidos. Um exemplo. Vou começar uma rotina de exercício um dia desses. Eu vou começar. Ou, por exemplo, a segunda-feira eu começo meus exercícios. Segunda-feira é de que ano? De qual semana? De que mês? Então tem que estar claro. Não adianta a gente só ter a meta. Eu preciso ter clareza sobre essa meta. Eu preciso ter uma data para que o meu cérebro construa aquela condição. E aí, quando eu vou falar de prazos, eu vou falar de um medo emocional que existe aqui e as pessoas não percebem. Qual é o maior medo de colocar um prazo para uma meta? É o medo da frustração. É o medo disso não acontecer dentro daquela data e você se frustrar e se sentir fracassado. Só que eu quero te dizer uma coisa. Isso daí não é um problema. Porque se você colocou um prazo, colocou uma meta, colocou um prazo, fez tudo o que tinha para fazer para alcançar e você não alcançou, é muito simples. Só expande essa data. Aumenta essa data. Dá um prazo maior para que isso aconteça. Então, se a minha meta de, sei lá, de começar a fazer os exercícios físicos nessa próxima, sei lá, segunda, ou é sexta agora, e de repente aconteceu uma entrevista e eu não comecei, começa no sábado. Não tem problema. Desde que você comece. Desde que você faça. Eu quero eliminar tantos quilos em tanto tempo. Eu preciso ter clareza sobre isso. Então, o teu medo de colocar a data, o prazo é o que te paralisa de colocar isso daí. Então, olha só, quando for colocar um prazo, coloca um prazo. Seja desafiador esse prazo, porque um prazo desafiador, a tua mente vai buscar a solução para isso, ok? E Ana, chegou no prazo, não se cumpriu. Não tem problema. Expande esse prazo um pouquinho, coloca um pouquinho mais para frente, mas coloca a data. Meta sem data não se realiza, tá? Meta sem data, a probabilidade dela se realizar é muito pequena, ok? Vamos para o terceiro. Não alinhar a meta com os próprios valores. Gente, isso aqui é muito forte. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer os seus valores. Quer ver um exemplo? Eu alinhei aqui um exemplo, né? Vamos lá, estabelecer a meta para abrir um negócio apenas porque é uma tendência, ou mais, mas a sua paixão é outra. Então, o que está dando dinheiro hoje? Isso. Aí tu vai abrir um negócio pensando no que está dando dinheiro, no que é a tendência, no que estão fazendo. Mas o teu coração fala de outra coisa. Então, possivelmente, no caminho você se sabota. Então, por exemplo, vamos lá. Deixa eu te dar um exemplo prático dessa meta. Né? Vamos lá. Você precisa, primeiro, refletir sobre os seus valores e o seu propósito. Quais são os seus valores? Hoje você reconhece eles? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um negócio no setor infantil. Ok? Estou te dando um exemplo. Você quer criar um negócio no setor infantil. Mas você nem gosta muito de crianças. Você nem tem habilidade. Você nem participa da vida de crianças. E você quer criar um negócio nessa área, porque essa área, teoricamente, ela dá dinheiro, tem rentabilidade, dá um valor que é significativo para você. Mas você nem está alinhado, você não gosta. E aí, como é que seria isso? Esse valor é congruente? Você vai fazer algo que você vai gostar? Você pode se sabotar por conta disso, sabia? E criar o seu negócio, colocar ele para rodar e não ter prazer nisso. E não sentir vontade de ir trabalhar. Então, daqui a pouco, você vai começar a ter pensamentos destrutivos sobre o negócio. Isso não é o que eu quero. Eu pensei que fosse de um jeito e não é. Por quê? Porque não está alinhado com o seu valor. Então, você precisa, sim, de fato, alinhar o seu valor à sua meta. Tem pessoas que querem morar fora do país, mas tem um valor muito alto em relação à família e aos parentes. Então, quando chega lá, acaba se sabotando e voltando para cá, porque o valor parente e família fala mais alto do que o valor profissional. E aí, o que acontece? A pessoa, às vezes, vende tudo, vai para lá, volta, ou, às vezes, ela nem consegue ir. Às vezes, ela fica tentando, mas nunca tem possibilidade, chance de ir. Por quê? Porque o valor e a meta não estão congruentes.
Anne, como que resolve isso? Ou você leva a família junto, ou você resolve ficar. Mas se você vai e esse valor falar mais alto, você se sabota. Então, as pessoas, às vezes, estão se sabotando, mas não têm noção da raiz, do porquê que ela está se sabotando. E, de fato, isso daí faz toda a diferença para uma meta. Então, essa meta, ela precisa estar com os teus valores alinhados, sim, com aquilo que você quer viver. Porque não basta fazer a meta. Ela tem que ter um passo a passo para se cumprir. Ok? Vocês estão comigo? Gente, vai escrevendo aí no chat. Escreve aí no chat aí o que vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida. Juliana Brasil, minha linda, minha amiga linda, que bom te ver aqui. Amo tua vida. Nossa, relógios também ali. Quem está ali atrás dos relógios? Eu quero saber o teu nome. Vamos lá, gente. Tem muita gente aqui. Ei, gente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham do que a gente está falando? Escreve para mim qual é a tua dúvida. Escreve, faz a tua pergunta sobre as metas. Depois, vamos então agora sobre os teus propósitos. Você precisa estar alinhado. Você precisa, sim, estar apaixonado por aquilo que você está fazendo. A meta ela tem que ser importante para você. Na hora que você cumprir essa meta, ela tem que ser celebrada. Então, tem que celebrar, porque celebração faz parte. Só que como tu vai celebrar aquilo que tu nem gosta? Né? Desafiador. Vamos lá. Vamos para o quarto erro. Querer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. O que acontece com isso? Definir metas e aprender, por exemplo, definir metas de 3 idiomas ao mesmo tempo. Não faz sentido. Iniciar uma academia e abrir um negócio no mesmo semestre, ou seja, várias metas tudo junto acontecendo. Você não vai focar em uma. Você vai ter que dividir a sua atenção. E a gente sabe que aquilo que a gente foca expande. Então, assim, vai começar agora esse processo de metas na tua vida. Determina uma meta. Abre a mentalidade. Alisa essa. Depois vai para outra. Às vezes a gente tem a meta, vou restaurar relacionamento, tem que restaurar com todo mundo. Não, foca em um. Dá atenção para aquele. Tenha tempo de qualidade. Viva aquele momento. E depois você vai para outro. Até que aquilo se torne uma coisa natural, você consegue depois fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas num primeiro momento, foca na tua meta. Qual é a tua meta hoje? Né? É eliminar X quilos. É ganhar mais dinheiro. Pega uma meta, e coloca ela em prática. Você vai começar a ver que ela funciona. E aí você vai ser estimulado a fazer as outras metas. Ok? Vamos lá, Juliana aqui. Linda. Uau! Olha aqui a Karina falando aqui, ó, realidade, já abri e fechei negócio porque não era o que eu gostava. É isso aí, Karina. Exatamente, entendeu? O que acontece? A gente abre, fecha, por quê? Porque a gente começa, às vezes, por uma tendência, eu não tenho a menor noção do que está acontecendo dentro da gente, do cérebro, e a gente vai só abrindo, vai vivendo, vai fazendo. Então, é preciso ter uma meta clara, é preciso ter um plano de ação, é preciso vivenciar a experiência. Gente, quando tu vivencia a experiência, isso gera uma química na gente, gera um nível de satisfação na gente, e isso acaba atraindo outras coisas boas. E é o que nós precisamos entender, que nós precisamos, de fato, pegar o que a gente tem de bom e potencializar. E isso só acontece com as experiências. Ana, durante o plano de ação, eu vou ter experiências ruins? Talvez vai. Não tem problema, a gente tem desafios. Só que os desafios foram feitos para a gente vencer. Não são desafios que vão nos paralisar. Por quê? Porque hoje a gente tem uma consciência diferente do que é. Vamos, gente, deixa eu dar outra meta, outra aqui. Então, vamos dar a solução para essa meta, de querer abraçar, né, e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Qual é a solução para essa meta? Priorizar uma meta por vez. Anota aí. Priorize uma meta por vez. Então, bota lá, em 2025 eu vou focar em abrir o meu negócio. E por isso, eu vou iniciar os projetos. Vai iniciar o plano. Então, esse ano é o ano que eu vou, vou fazer uma transição de carreira. Esse ano é o ano que eu vou eliminar tantos quilos. Esse ano é o ano que eu vou... O que você vai fazer esse ano? Quais são as tuas metas? Você tem clareza?
Você precisa ter essa clareza, porque a partir do momento que você tiver a clareza de onde você quer chegar, nós conseguimos sim fazer um plano de ação que ele vai ser determinante para você realizar. No plano de ação eu vou usar ele de uma maneira engessada? Claro que não. Você vai precisar talvez fazer ajustes no caminho? Vai, tá tudo bem. E aquela data que a gente falou que você tem medo de colocar, talvez ela seja uma parte do ajuste do caminho. Talvez esse seja o seu maior desafio, conquistar aquilo dentro daquele prazo. Mas você precisa ter consciência de quais são os desafios que você precisa vencer, ok? Então, vamos lá. Quinto, não planejar ações práticas. Olha só, tudo que a gente está falando aqui é importante? É muito importante. Mas eu quero dizer para ti o seguinte, que se você não tiver ações práticas e intencionais para realizar isso, nada disso aqui adianta, você só está perdendo tempo. Aquilo que você sabe, que você tem conhecimento e não coloca em prática, você é igual àquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, porque o seu resultado é igual. Pelo contrário, isso eu até falei na outra live, às vezes o seu resultado se torna até pior. Por quê? Porque gera culpa. Eu sei o que é para fazer, sei como fazer e não estou fazendo. Entendeu? Então, isso talvez vai ser pior do que você não saber o que tem que fazer. A Cristiane Cantão ali, ó, dona da boutique, melhor boutique do Estreito, também está aqui conectada conosco. Cris, a Cris é um sucesso também, gente. A Cris é uma pessoa que ela participou aí dos nossos cursos, das nossas mentorias e está voando, Cris, parabéns. Gente, vamos lá, continua. Quinto, não planejar ações práticas. Então, vamos lá. Exemplo, quero perder peso. Sem saber como fazer isso. Ana, eu quero perder peso, eu quero eliminar. Mas tudo bem, como que eu vou fazer isso? O que eu preciso abrir mão? Que tipo de conhecimento eu não tenho ainda que eu preciso ter para poder fazer isso? Então, você precisa encontrar essas respostas. Então, é criar um plano de ação. Eu vou na nutricionista, eu seguirei uma dieta personalizada, farò exercício 3 vezes por semana. São ações práticas. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos ter as ações práticas. É disso que eu estou falando. Então, eu só quero eliminar o peso? Não adianta, gente. Isso não é meta, entendeu? Eu preciso, sim, ter ações. Vou na nutricionista, vou seguir uma dieta personalizada, vou fazer exercício 3 vezes por semana, talvez eu precise ir no médico, talvez eu precise de outros recursos. Eu não sei como, talvez eu precise de uma ajuda psicológica para isso, né? Que às vezes a gente fica só muito no que fazer em uma determinada área, mas a gente não consegue abrir a mentalidade para outra área. Talvez você não está conseguindo eliminar esse peso por conta de uma questão emocional, e você está lá batendo em outras áreas. Então, assim, tem sim que pedir ajuda, tem que ter um passo a passo. Por quê? Porque no movimento vai aparecer o impedimento, e esse impedimento você vai ter consciência para buscar uma ajuda especializada e tratar isso, ok? Isso eu estou dando um exemplo aqui de eliminar, né? Eliminar peso. Eu estou dando um exemplo aqui de planejar ações práticas. Você tem que ter ações práticas. Eu quero abrir meu negócio. Quais são as ações que eu vou ter para abrir meu negócio? Que tipo de negócio? Onde é o local? Preciso de contador? Não preciso? É MEI? É empresa? O que é? Quanto que eu vou ter que ter de estoque? Não tem que ter estoque? O que você vai fazer nesse contexto? Então, você precisa, sim, entender e planejar essas ações, ok? Então, o quinto erro é não planejar. Só que eu também estou trazendo a solução aqui, ok? Nós estamos falando do erro e como solucionar esse erro, tá? Vamos lá. O sexto, desistir diante dos obstáculos. Ai, gente, quem nunca desistiu diante dos obstáculos, né? Quem nunca desistiu? Gente, é muito desafiador. É muito desafiador, às vezes, você estar insistindo em algo, vendo os obstáculos e se manter persistente. Olha só, quero falar para vocês algo que é muito importante na minha vida e que, de fato, eu aprendi. É dar significado para cada situação que a gente vive. Então, se você dar um significado para o obstáculo que é impossível, que não vai dar certo, que comigo é assim mesmo, você nunca vai vencer os obstáculos.
Agora eu quero te dizer o seguinte, que nós nos tornamos mais maduros, que nós aprendemos muito mais diante dos obstáculos do que no momento que está fluindo. O momento que está fluindo, gente, é muito fácil. Agora, o momento que nós estamos diante dos obstáculos, que nós temos que encontrar a solução para vencer os obstáculos, esse é o momento que vai fazer a diferença na tua vida. Então, assim, para e pensa, traz à memória aquele obstáculo que veio que não tinha como correr. E você conseguiu, sim, dar a volta por cima, sobreviver. Porque a palavra de Deus, ela diz pra gente assim, ó, traz à memória o que te dá esperança. O que te dá esperança hoje? Traz à memória. Às vezes eu falo assim, olha, quando nasce um bebê, nasce a mãe. Gente, pensa num obstáculo para mim. Era ser mãe. Gente, eu pensava assim, ó, como que eu vou ser mãe? Como que eu vou entender o choro de uma criança, alguém que não fala? Como que eu vou saber o que essa criança quer? É um obstáculo ou não é? Claro que é. Eu olhava e dizia, gente, como é que eu vou resolver isso? Trocar uma fralda, né? Mas o que a gente aprende? Que quando a gente enfrenta aquilo, que quando o obstáculo vem e tu não foge dele, tu aprende com ele. Tu aprende com ele a ponto de ensinar alguém, né? Gente, eu aprendi que a minha filha, ela chorava, só eu entendia. Olha só que incrível. Quando ela chorava, só eu entendia. Eu sabia se era cólica, eu sabia se era fralda, eu sabia se era fome, eu sabia se estava doente. Como assim? Isso é um desafio? Para muitas mães é. Eu atendo pessoas, falo com pessoas, muita gente tem isso, só que as pessoas não falam. Entendeu? Então, assim, quais são os teus obstáculos hoje? Ah, eu quero ganhar dinheiro, mas hoje eu nem tenho dinheiro, eu nem consigo fazer dinheiro. Então, qual é o teu obstáculo hoje que tu não consegue fazer? O que tu vive falando? Ah, o cliente não compra, ninguém paga, ele não chega até mim. Levanta quais são os obstáculos, mas não para fugir deles, para ser persistente. E toda hora que tu olhar para um obstáculo, não olha para o tamanho dele, olha para a solução. Qual é a solução para esse obstáculo? Dá um significado. O que eu tenho que aprender com isso? Onde que eu errei que eu estou com esse obstáculo aqui? Ou o que eu preciso acertar? Você precisa fazer perguntas para você sobre os seus desafios, sobre os seus obstáculos. Mas não fugir, não desistir diante deles. Sabe por quê? Outra coisa que eu aprendi na vida. Quando você foge diante de um obstáculo, a vida é cíclica. Aquele obstáculo ele vai vir de novo. Aquela circunstância ela vai vir de novo. Fala aí para mim aí, escreve aí no chat. Quem aí já repetiu ciclos na vida? Quem aí já disse, eu mudei, não sei o quê, e quando veio a circunstância você reagiu do mesmo jeito? É isso aí. Então, quando você não vence o obstáculo, ele vai vir de novo. Aquela situação, ela vai vir de novo. Se você foge de ambientes porque lá tem pessoas tóxicas, você vai encontrar outras pessoas tóxicas. Se você foge de negócio porque um dia você já quebrou, você vai quebrar outro. Você precisa enfrentar. Você precisa, sim, entender quem você é e o que você precisa fazer diante do obstáculo. E isso daí é muito mais emocional do que algo real. O obstáculo vem, mas ele vem para a gente vencer. Desafio vem para a gente vencer, né? A Ju tá dizendo ali, perfeito, eu já repeti. A Bruna tá falando, está ampliando muito a minha visão. Obrigada, Ana. A Rosemary, Mary, querida, tá falando ali, é verdade. É isso aí, gente. Assim, eu tenho certeza que se você colocar em prática isso que a gente está falando aqui, com certeza as suas metas, elas não só vão sair do papel, mas elas vão te inspirar a ter novas metas, né? Então, se você juntar a nossa live anterior e essa live agora, você vai ver o quanto você vai fazer a diferença nas suas metas, né? A Ju também escreveu aqui que alegria, amiga, você é rica em conhecimento e amor no que faz. É um prazer estar aprendendo com você. Ô, Ju, linda, maravilhosa, também aprendo muito contigo, querida. É isso aí, gente. Eu estou muito feliz de poder estar contribuindo aqui na vida de vocês e eu espero que, de fato, vocês possam colocar isso aqui em prática, porque essas ações que vocês vão fazer, pequenas coisas, gente, a gente não está pedindo para fazer coisas grandes. Eu estou te desafiando a fazer pequenas coisas, aquelas que te desafiam no dia a dia.
Talvez é acordar mais cedo, talvez é fazer uma academia, talvez é cuidar da alimentação, talvez é ter um tempo de qualidade com o teu filho, com o teu marido. Talvez essa seja o teu maior desafio, a tua grande meta, que vai mudar a história da tua família. Né? Talvez seja se relacionar mais com Deus, buscar mais a presença dele. Eu não sei qual é o teu desafio. Talvez seja se conectar mais com os teus pais. Né? Então, quais são os teus desafios hoje? Talvez seja perdoar. Então, eu quero te falar de fato assim, ó, busca fazer a tua meta, busca ter ações intencionais, fazer o que tem que ser feito, e eu tenho certeza que você vai virar essa chave em 2025. É só começar. É desafiador, às vezes, começar, mas o desafio é para vencer. Gente, vamos lá. Então, anotou aí, né? Não desistir diante dos obstáculos. E o 7º aqui, né? Ali no não desistir diante dos obstáculos, quando eu falo para você dar um novo significado, muda a abordagem, né? Não atingi o resultado ainda, mas eu vou ajustar o meu plano e eu vou tentar novamente, vou fazer novamente. Né? Então, assim, ajusta o que precisa ser ajustado. Esse é o significado que você precisa dar, ok? Erro 7, comparar-se com os outros. Esse é forte, gente. Esse erro aqui, eu acho que é um dos mais desafiadores do ser humano. Por quê? Porque desde a infância, muitos de nós somos comparados com o coleguinha da escola, com o irmão, com o parente. E aí tem essa natureza de comparação. Porque nós somos comparados de uma forma inconsciente. Então, inconsciente, a gente acaba se comparando. Ai, olha só, teu irmão é estudioso, tua irmã é estudiosa, fulano é organizado. Então, aquelas comparações ali que pareciam ser coisas na infância para a gente crescer, para a gente ter o outro como exemplo, nos afasta disso. E isso daí, tu acaba levando isso para a tua vida adulta. Então, por exemplo, qual é o pior lugar de comparação? Esse aqui. Essa comparação aqui na internet, gente, essa comparação nas redes sociais é o pior lugar. Ainda que consciente, todos nós sabemos que isso aqui é um mundo de fantasia, que nem tudo que aparece aqui é realidade, e é uma verdade isso, por isso que é muito desafiador se conectar por aqui. O que acontece? O nosso cérebro fica comparando. Então, olha só, segue aquelas pessoas que tu realmente admira. Mas não te compara, porque você é único, você é única. Você sabe que você tem algo essencial que ninguém tem, a sua entrega é diferente. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, muitas de vocês estão cansadas de ouvir de outras pessoas. O assunto é o mesmo, mas a forma da entrega ela é única. Ninguém vai entregar como eu, como não vai entregar como você. Então, se você tem a sua loja, é uma loja de roupas, atenda bem, atrai esse cliente, você é única. Escuta, fala menos, ouve mais, entende qual é o perfil dessa pessoa, entende a comunicação dela. Você é única. Pode ter muitas lojas, mas a pessoa vai lá por causa de você. O seu produto é só uma consequência. Quantas de nós somos assim, gente? Hein? Quantas pessoas tem aí fazendo unha, mas tu tem aquela que tu escolhe, tu vai lá naquele salão, eu gosto, naquela hora, aquela pessoa. Cabelo, a mesma coisa. Então, isso traz uma fidelidade para a gente. Então, para de se comparar com o outro. Teu negócio é o teu negócio. Tem espaço para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Para de se comparar. Ao invés de tu focar em disputar com o outro, foca em crescer. Foca em entregar algo diferente. Foca em ser diferente. Para quando a pessoa falar de ti, ela fala com amor, ela fala com entendimento. Ela diz, não, eu vou lá porque lá a fulana me atende bem. Eu vou lá porque lá faz a diferença. Então, você é o único. Então, para de se comparar. Ah, a fulana fez uma dieta, emagreceu tantos quilos, eu estou aqui me matando e não emagrece. Cara, você emagreceu um pouco. Celebra. Dá um significado bom, porque o teu esforço é diferente do esforço dela. O corpo dela é um, o teu é outro. A idade dela é uma, a tua é outra. A disposição física dela é um, o teu é outro. Para de se comparar. O biotipo da pessoa é totalmente diferente. Não tem um ser humano igual ao outro. Então, nós podemos ser seres parecidos, mas nós não somos iguais. Deus, ele é perfeito, ele te criou assim, ele não erra. Agora, você precisa se aperfeiçoar nele. Se você não está satisfeita com você mesmo, pede a direção dele, porque foi ele que te criou. O que você precisa fazer hoje? O que você precisa mudar? Talvez a sua linguagem, talvez a sua forma de pensar, talvez é só a tua forma de te olhar.
É desafiador, às vezes, a gente se olhar para dentro e ver lixo e não conseguir se amar. E ficar se comparando com outro que mostra uma vida perfeitinha, mas tem tanto quanto. Então, você precisa, sim, se amar, saber quem você é. Por isso que você vai conseguir não se comparar. A comparação para quando você assume a sua identidade. Quando você entende quem você é e o que você faz, o que você tem é uma consequência. Então, as metas, aquela pessoa que fica muito comparando o resultado dela com o outro, com certeza ela vai atrasar sim, ela vai atrasar sim o tempo para conquistar as coisas. Por quê? Porque ela está se comparando. Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver uma coisa? Você precisa ter a ferramenta certa. Parar de se comparar. Por exemplo, pega ali um líder, ele pega duas equipes. Ele pega duas equipes e ele começa assim: quem aqui está animado para bater as metas? E a pessoa, quem aqui quer fazer dinheiro esse mês? Todas as duas equipes estão animadas? Equipe A e B? Não, elas estão animadas. As duas querem ganhar? Querem. Só que elas têm recursos diferentes. Aí esse líder pega e dá uma prova para eles fazerem, ok? Então vamos lá, vamos supor que a prova é ele dá um tronco e dá para uns, para a equipe A, ele deu alicate de unha e para a equipe B ele deu machado. Quem vai cortar esse tronco primeiro? Óbvio que a equipe B. Óbvio. Mas é porque faltou motivação na equipe A? Não! Então não dá para comparar. Porque os dois estão com motivação, os dois estão querendo ganhar dinheiro, os dois estão querendo vencer a prova, só que eles têm ferramentas diferentes. Ok? Então não dá para comparar. Eu preciso sim ter método e ferramenta para que eu possa realizar aquilo que eu quero. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? O se comparar paralisa a pessoa. Paralisa. Não tem, por exemplo, como esses dois times serem comparados, porque eles estão com equipamentos diferentes. Como é que uma pessoa dessa vai comparar? Não existe. Falta motivação, não, os dois estão motivados tanto quanto. Mas não tem como comparar os dois. Por quê? Porque eles têm ferramentas diferentes. Então, é a mesma coisa somos nós. Deus deu habilidades para uns diferente de outros. Embora todos sejamos seres humanos, embora Ele criou todos nós, mas nós temos habilidades diferentes. Nós temos forma de pensar diferente, criação diferente. Então, não exija de você que você tenha resultado igual do outro. Então, a comparação, ela te paralisa, ela te atrasa. A comparação, ela vai, sim, te deixar de uma forma frustrada. Por quê? Porque você não é o outro. Ok? Então, aí, quem percebe aí que tem se comparado, por favor, gente, se respeite. Olhe para você. Respeita o que Deus criou. Deus criou você perfeito. É verdade. Ele não erra. Agora, se você não está usando as habilidades que ele te deu, você precisa entender. Coloca na tua mão. Ele vai te prosperar com aquilo que tu tem na tua mão. Ele te prospera com o que tu tem na tua mão. Seja lá o que for. Então, às vezes tu tá, mas se eu tivesse isso, eu faria isso. Não. Olha para o que tu tem na tua mão hoje. Deus, ele quer te prosperar com o que tu tem na tua mão. E se tu for fiel nisso, ele vai sim colocando-te em outros níveis. Porque tem uma parte emocional, tem uma parte cognitiva e tem uma parte espiritual. Então, você precisa sim estar conectado com o ser, com aquele Deus que te criou, com o Pai que te criou. E isso daí é algo que a gente precisa aprender na jornada. O que isso tem a ver com meta? Porque a fé, gente, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê aqui, mas a gente vê aqui. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para você fazer uma meta, você precisa ter fé que ela vai se realizar. Então, tudo isso é algo que é o universo. Então, eu não tenho como fazer uma meta. Vocês lembram da outra aula que a gente falou que fazer a meta? A gente precisa se visualizar o quebra-cabeça, que a gente junta as pedras e a gente vê a imagem montada. Então, a meta é a imagem. O plano de ação são as pecinhas se encaixando. Dani, o que isso tem a ver? Eu preciso ter fé que aquilo vai se realizar. Eu preciso saber que existe, sim, algo sobrenatural que está além de mim, que pode, sim, fazer aquilo que eu não faço.
Porque quando eu faço o que tem para fazer e eu estou alinhada, o meu coração com certeza essa meta ela se cumpre. Não tem como ela não se cumprir. Vocês estão me entendendo? Lá em Abacuque 2:2 fala sobre isso. 2 e 3. Você pode pegar sua Bíblia e ler. Esse versículo está lá. Ele está dizendo exatamente isso. Escreve em tábuas. Né? Eu vou ver se eu encontro ele aqui, que eu já vou ler ele para vocês. Alguém puder achar aí para mim, alguém que está aí no chat, Abacuque 2, versículo 2 e 3. Eu gostaria até, inclusive, de ler aqui para vocês, porque vai falar sobre fé. Anny, o que tem a comparação com a fé? Gente, não se compara. A fé que Deus deu para ti, não deu para o outro. Ela é única. E a palavra de Deus diz assim, olha, se tu não tem fé, pede, que eu dou. Ela também diz isso. Então, eu quero que você realmente, assim, coloque no seu coração. Não se compara. Você é único, você é única. Aquilo que Deus está direto na mente, qual é o seu desafio? Qual é a meta? A meta para um seja pequena para o outro. Aqui, do meu trabalho, eu vejo, assim, as metas que talvez algumas pessoas diriam, nossa, essa meta aí, abraçar alguém é uma meta? Eu quero abraçar o meu marido. Isso é uma meta? Gente, isso é um desafio gigante para muita gente que não consegue mais se abraçar. Abraçar um abraço que produz ocitocina. Vocês estão entendendo? É uma meta, às vezes, é abraçar meu marido 30 dias, 40 segundos por dia. É uma meta. É ou não é? E ela vai produzir o quê? Ocitocina. Ali, ó, a Bruna colocou ali para nós, ali, ó. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ver quem passa correndo. Para quem possa ler quem passa correndo. Ler, ver. E no 3 ele fala assim, ó, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Olha aqui o tempo, hein, gente, as datas. Mas se apressa para o fim. E não enganará. Em algumas versões diz assim, e não tardará. E se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Isso aqui está escrito na tua Bíblia. Pode abrir qualquer Bíblia aí, está escrito lá. É o capítulo de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Muito obrigado, Bruna, pelo apoio, por poder estar aí me ajudando, amada. Isso. Gente, anota esse versículo. Coloca ele, escreve ele aí, grava ele nas tábuas do teu coração. Nós precisamos, sim, nos posicionar, fazer o que tem que ser feito. Grava esse versículo, gente. Isso aí é quem te criou, a Bíblia é milenar. Você precisa estudar, é o teu manual. Você precisa entender um pouco sobre isso. Ok? Vamos lá. Então, vou dar agora aqui exemplos de meta. Bem rapidinho, porque já está acabando o nosso tempo. Vamos uma meta no pilar conjugal. Essa meta aí, esse pilar aí, todo mundo aí, muita gente tem problema, desafio, só não fala, não se revela. Então, eu vou dar aí, sim, um exemplo sobre a meta conjugal. Vamos lá. Vamos supor, dedicar 2 noites por mês para encontro especial com meu parceiro, com a minha parceira, né? Meu marido, com a minha esposa. Começando em fevereiro de 2025 para fortalecer a nossa conexão. É uma meta clara ou não é, gente? Claro que é. Olha só, são 2 noites por mês para encontros especiais. Ou seja, você vai preparar algo. Seja sair para um jantar, seja em casa, né? Mas é para quem, gente? É para a família? Não, é para o casal. É para o casal. Começando quando? Em fevereiro de 2025. Coloca a data para fortalecer a nossa conexão. Não quer dizer que você tem problema, não quer dizer que você está se separando, mas você vai fortalecer a conexão. Você está me entendendo? É uma meta de que está bom pode ficar melhor. Não é uma meta que eu preciso construir porque eu estou ferrada. Você está me entendendo? Até porque a meta ela tem que ser algo que te inspira. Tem que ser gostoso. Ok? Então, vamos lá. Qual seria um plano de ação para essa meta? Agendar data no calendário, planejar atividades e juntos. Possivelmente juntos, para evitar compromissos nesses dias. Então, se você estabelece essa data, toda sexta-feira, todas as 2 primeiras, segunda-feira, não sei, mas estabelece para que teu marido não arrume uma agenda, tua esposa nesse dia, e você acaba dizendo, minha meta não conseguiu. Não é o problema da meta.
O problema é que você não foi claro, o problema é que você não estipulou para ela, não conversou, porque é uma meta que inclui outra pessoa, que é diferente de uma meta de eu ir na academia, que depende só de mim. Vocês estão me entendendo? Então, isso daí é algo que a gente pode construir na jornada, construir no caminho. Então, você vai ajustar. De repente, você estipulou para você toda sexta, mas para ele não dá. Para ele tem que ser uma quinta e uma sexta. Uma semana quinta e outra semana sexta. Não tem como, entendeu? Então, a gente precisa, assim, de fato, perceber qual é a meta que eu posso fazer sozinha, qual é a meta que eu posso estipular sozinha, qual é a meta que eu preciso delegar. Ok? Para quê, Ana? Para que os teus sonhos sejam realizados. Gente, sonhar não é uma coisa distante. Isso é uma coisa que eu quero que você pense. Quando você fala a palavra sonho, o que você pensa? Eu não sonhava mais. Meta, então não se fala. Para que meta? Ah, tá tudo aqui, ó. Não, gente, escreve. Escreve. Coloca ali, ó, no papel. Faz o plano de ação. Sabe por que escreve? Porque quando você está escrevendo, a tua mente está desenhando e está vendo aquilo ali acontecer na tua vida. Você já está com a imagem na sua mente, você só não tem a consciência disso. Você já está se vendo realizando aquilo. Se eu começar a falar aqui algumas coisas para vocês, vocês vão começar a me ver dentro disso. Você está me entendendo? Então, eu preciso, sim... Vamos lá, uma meta, um exemplo para um pilar financeiro. Economizar 10 mil até dezembro de 2025, reduzindo os gastos desnecessários e aumentando a minha renda, fazendo uma renda extra. Então, quais são os gastos desnecessários que eu tenho hoje? Será que eu tenho consciência? Será que existe gastos desnecessários? Será que eu sou organizado? Então, eu preciso olhar para isso. Depois, qual é a renda extra que eu posso fazer? Ah, não, porque o meu salário é fixo, eu trabalho assim, né? Qual é a renda extra que você pode fazer? Será que tem algo que você pode negociar, vender? Será que tem algo que você pode fazer um serviço, prestar um serviço que vai te trazer um valor extra? Será? Tantos dons, quantos talentos tem enterrados. Paga o preço. Paga o preço. Talvez você fica horas e horas nas redes sociais comparando com outros, horas e horas assistindo séries, filmes, eu não sei o que tu faz, mas paga o preço. Estipula um valor, se é 10 mil no ano, quanto que eu vou economizar no mês? Quanto que eu tenho que economizar na semana? Fraciona isso. Talvez a tua mentalidade não consegue ver o todo, mas consegue ver fracionado. Eu tenho certeza que se você ver fracionado, você vai ver o todo. Se você vê o todo, você vai ver o fracionado. Você só precisa entender os passos que você tem que dar. Você só precisa chegar a querer fazer isso e colocar algumas ações. Quando você tiver algumas ações, você vai viver as novas experiências. Essas novas experiências vão te gerar uma química de prazer. E você vai, sim, se estimular, continuar para poder realizar essas metas, esses sonhos. Às vezes a gente fala de meta e objetivo, as pessoas já têm até trauma sobre isso. Já não querem nem ouvir mais falar. Por quê? Porque tiveram a vida frustrada e nunca conseguiram tirar isso do papel. Talvez você seja essa pessoa que ouviu tanto falar de metas e objetivos e fez até, escreveu e não saiu do papel. Mas por quê? Porque talvez não fez da forma correta. Talvez nem percebeu que tinha esses erros todos aqui na jornada. Talvez nem saiba que tem vozes dentro da tua mente dizendo você não vai conseguir. Você não é merecedora. Você não é perfeita. Talvez você está ouvindo essas vozes aí, conversando com elas diariamente, elas estão paralisando e te segurando. E eu estou aqui para te alertar, para segurar a tua mão, para dizer para você que existe sim uma forma de lidar com essas vozes, existe sim uma forma de realizar essas metas, esses objetivos, e de fato é real. E as coisas elas acontecem. Só que vai acontecer para quem? Para quem tem ações intencionais, para quem sabe para onde está indo, para quem de fato quer pagar um preço. Não dá para a gente só, eu vou fazer, botar no papel e tudo bem, agora eu vou dormir, vou descansar e vai acontecer. Não é sobre isso. É sobre eu ser intencional. É sobre eu realmente saber onde eu quero chegar. Se eu perguntar para ti assim, quais são teus sonhos hoje? Quanto tempo tu levaria para me responder? Quanto tempo tu levaria para responder? Se o teu sonho está claro, é coisa de segundos. Se o teu sonho não é claro, tu vai demorar, porque tu ainda vai criar ele. Ok? E se não está sonhando mais, tem algo errado.
Tem algo errado, porque sonhar é algo de Deus, é algo que a gente precisa. Quem não sonha é porque está machucado, está fraturado. Quem não quer realizar mais nada está desistindo da vida. E você está aí nessa live hoje, se você está me ouvindo, eu quero dizer para você que tem jeito, que tem formas de a gente pensar diferente, de alimentar a nossa mente, diferente daquilo que a gente aprendeu e conheceu. E a minha vida é prova disso. Eu já fui essa pessoa que eu não tinha sonhos. Eu já fui essa pessoa que não tinha metas. Eu já fui essa pessoa que muita coisa morreu lá na minha infância, pela boca, às vezes, muitas vezes, daqueles que eu mais amava e que mais me amavam. Mas para me proteger, me distorceram a minha identidade. Infelizmente, gente, a gente não tem o conhecimento que a gente deveria ter. E a própria palavra de Deus diz isso: meu povo perece por falta de conhecimento. Quem? O meu povo! Se você é povo de Deus, você precisa ter mais conhecimento sobre isso, praticar o que ele fala sobre você. Qual é a sua identidade em Cristo? E sonha com ele. Sonha com ele porque ele já desenhou. A palavra de Deus diz que ele tem sonhos maiores do que os nossos. Hoje eu digo para Deus, Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Quais são os teus sonhos para a minha vida? Quais são os teus sonhos para a vida dos meus filhos? Para a vida do meu marido? Quais são os teus sonhos para a minha empresa? Quais são os teus sonhos, Senhor? Eu quero estar alinhada com ele, porque a palavra de Deus diz que os sonhos dele são maiores do que os meus. Então vocês pensam comigo, tudo que eu sonhar é infinitamente muito pequeno diante do que Deus sonhou para mim. Então, você precisa, sim, se conectar com ele. Precisa, sim, de alguma forma, buscar essa presença. Porque se você tiver relacionamento e intimidade, ele vai revelar o coração dele, ele vai revelar os sonhos dele para a tua vida. Eu tenho certeza disso. Gente, eu jamais falaria em público. Fazer isso aqui o Senhor me estica quando eu estou fazendo isso aqui. Ele está me esticando. Mas por quê? Porque eu sei que tem gente que está aí do outro lado, que precisa conhecer, sim, essa verdade, essa realidade que vem dele, que é emocional, que é espiritual, que se manifesta nesse mundo. Então, eu tenho certeza do quanto você, colocando isso aqui em prática, você realiza as suas metas, os seus sonhos. Eu não tenho dúvida do que ele tem para fazer através da tua vida e vai se manifestar, sim. As pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão ver o Cristo em você, através da manifestação da obra dele na tua vida. E a obra dele na tua vida não é só espiritual. Ela é, sim, prosperidade, ela é abundância, ela é espiritual, ela é a conexão, mas é a tua vida de humildade diante dele, diante das pessoas. Ok? Vamos lá. Agora eu vou aqui continuar. Onde que eu parei? Gente, olha só, nós vamos disponibilizar o link aqui no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Tem um grupo aqui do WhatsApp, que é um grupo fechado, é um grupo de relacionamento, é um grupo onde eu posto aqui as lives e o resumo das lives, né? Eu vou dar um resumo para vocês de todo esse material que eu estou falando. Semanalmente, e eu quero dizer para você, quem quiser, entra nesse grupo, chama mais alguém, compartilha esse link, porque de fato, assim, eu estou aqui entregando esse conteúdo, porque eu sei o quanto ele é importante, o quanto ele fez e faz diferença na minha vida, na vida de quem caminha comigo, na vida do pessoal que realmente colocou isso em prática. E eu quero realmente entregar isso para você aqui de primeira mão, ok? Então, assim, pega o link que vai ter aí. Se alguém não tem, pode pedir aqui no chat, aqui, se não entrou no grupo ainda. Nós vamos estar disponibilizando para vocês, tá? E pode compartilhar também com quem vocês quiserem, tá bom? Gente, agora, no próximo encontro nosso, nós já estamos aqui no nosso limite, no próximo encontro nosso, nós vamos estar falando sobre esse plano de ação. Quais são as ações que eu tenho que ter? Quais são as ações que eu preciso ter em cada meta? Como que eu vou identificar? E eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta nesse grupo, um dia antes, para vocês, inclusive, fazerem com a gente. Quem quer isso? Coloca aí no chat aí. Nós vou compartilhar essa ferramenta do plano de ação. Você vai escrever as suas metas, eu vou trazer a ferramenta e eu vou preencher junto com você. O que vocês acham? Vou trazer um conteúdo que você pode estar preenchendo aí na sua casa.
Vou mandar um PDF e você vai poder imprimir sempre que puder, sempre que precisar. Ok? Hein, gente? Eu quero, assim, ó, de fato, trazer você para perto, dentro desse conhecimento, tá? Colocar em prática. E eu quero o feedback de vocês. Quem aí já fez uma meta? Pelo menos uma meta. Pelo menos escreveu um sonho desde o último encontro para cá. Da semana passada para cá. Pelo menos um. Aqui a Mary escreveu aqui, ó. Essa é a minha meta. Ter mais conhecimento e cuidar de mim. Ótimo. O que é cuidar de mim, Mary? Tem que abrir isso aí. O que é esse cuidado? Esse cuidado é ir no médico, é a saúde, é uma academia, é a alimentação. Tem que estar claro esse cuidado. É ir no salão de beleza, é fazer minha unha toda semana. Então, tem que estar claro com a sua mente o que é esse cuidado. O que tu vai fazer nesse período, ok? Então, isso daí nós vamos estar fazendo na semana que vem, esse plano de ação, ok? Só que a meta ela tem que estar o quê? Clara. Cuidar de mim, é fazer check-up, né? Então, traz clareza sobre isso e ter mais conhecimento. Como que vai ter mais conhecimento? Ouvindo live, fazendo curso, lendo livro, vendo o que tu vai fazer para aumentar esse conhecimento? E mais do que o conhecimento, é a prática do conhecimento. O que tu já sabe hoje? Se tu só colocar em prática isso, a tua vida já vira. O que tu já sabe hoje? Qual é o conhecimento que tu já tem hoje, que tu já pode utilizar? E aí sim, e vai aperfeiçoando esse conhecimento, e vai aperfeiçoando. Exatamente. Em que área que eu preciso ter mais conhecimento? É na minha área espiritual? É na minha área emocional? É no meu conjugal? É profissional? Qual é a área que eu preciso ter mais conhecimento? Então, essa meta ela tem que estar bem clara, bem específica. A Dani ali, ó, me fez lembrar do livro Mais Esperto que o Diabo. Ai, Dani, que linda, tá lendo o livro, que coisa boa. Esse livro é fantástico. Esse livro, realmente, quando a gente fala ali de mentalidade, de paralisar, de comparação, de crenças, esse livro ele dá muita clareza sobre como que o mundo espiritual age na mente da criança, principalmente, né? A Thalia está escrevendo ali, ó, tracei minhas metas e coloquei para o papel depois da nossa última live e já se concretizou. Olha ali que lindo! Thalia, parabéns! Obrigada por compartilhar com a gente. Olha só que legal, gente. Olha só. Aqui, ó, relógio de luxo. A minha meta é abrir uma empresa na área de pet. Uau, que legal. Isso aí dá dinheiro, gente, que pet hoje está igual gente, hein? Isso aí é muito legal. Tem que ter valores, tem que ter amor por esse pet. É isso aí, gostei disso aí. Isso aí, gente. Então, é sobre isso. É sobre a gente realmente colocar em prática aquilo que a gente ouve aqui, aquilo que a gente já sabe, juntar o conhecimento e qual é a ação. Define aí hoje, qual é a ação? O que você vai fazer quando você desligar essa live? Quando a gente acabar aqui? Que ação que você vai ter? O que você vai fazer? Como que é uma ação, Ana? Ali, como eu falei, né? Vou cuidar de mim. Qual é a ação? Bom, hoje eu vou, sei lá, vou marcar o meu médico. Então, eu vou ligar para a clínica, vou marcar o médico, vou marcar o check-up, entendeu? É isso aí. Você precisa ter ações intencionais. Você precisa, sim, tem que ter ação, movimento para você gerar uma nova experiência, para você gerar uma química no seu corpo que vai te levar para um outro nível de realização. Ok? Isso nós vamos falar numa outra live, porque é muito assunto para uma live só. Tá bom? Pessoal, amo vocês. Na próxima quarta, 12h07, nós estaremos aqui de novo. Vou trazer a ferramenta, vou trazer o plano de ação, vou mandar para vocês agora. Agora não. Mais tarde eu vou mandar para vocês um resumo dessa live, daquilo que a gente falou essa semana ainda, se possível, tá? Mas quarta-feira que vem estou esperando todos vocês. Entra lá nesse link que foi compartilhado ali no grupo. Entra nesse link, por favor. Entra nesse grupo para a gente ficar mais próximo, para a gente andar mais perto. E se você tiver alguma dúvida, se você fazer um comentário, me chama aí nas redes sociais, me busca aí que eu estou aqui para te servir. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima quarta. Tá bom, gente?